Olá, artistas e amantes da arte, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Staring Arts, o Staring Cast. E dessa vez nós decidimos trazer aqui para vocês como convidado o Danilo Vale, que faz parte da Orquestra Sinfônica de São Paulo, além de ser diretor técnico do Grupo Martelo. E antes de iniciar a entrevista propriamente dita, eu primeiramente gostaria de começar pedindo para que vocês aí que estão assistindo se inscrevam no nosso canal e, além disso, se possível, por favor, também deixe um like e um comentário. Enfim, para começar a entrevista, por favor, Danilo, se apresente. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Danilo Vale, como ela já falou, eu sou músico, timpanista da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo e integrante e diretor técnico do Martelo, que é um quarteto de percussão. Bom, agora que a gente já conheceu ele um pouco melhor, eu gostaria de começar te perguntando, Danilo, como que você iniciou a sua carreira? Eu comecei a estudar música ainda criança, com uns 10 anos de idade mais ou menos, mas na época em outro instrumento. Comecei com violão, depois estudei cavaquinho, porque eu curtia muito choro na época. E, e aí depois, com mais ou menos uns 12 anos, eu conheci percussão. Acabei me encantando pelo instrumento e comecei a estudar na igreja. Então, pelo contexto ali que havia na igreja de música, muitos amigos da mesma época começaram a estudar música. Tinha até criado uma escolinha lá na igreja e tal. E, como consequência, todos começaram no violão, mas aí, à medida que a gente foi avançando nos estudos do instrumento, a gente foi escolhendo se especializar em algum instrumento. Né? E acabou que as oportunidades de apresentação iam aparecendo lá na igreja e a percussão sempre sobrava, ninguém tinha muito interesse. E foi por causa disso que eu acabei me interessando. Só que eu acabei me apaixonando pelo instrumento e logo em seguida comecei a estudar percussão popular na antiga ULM, Universidade Livre de Música, que atualmente chama Escola de Música do Estado de São Paulo. Fica lá na Luz, no centro de São Paulo. E aí logo em seguida também comecei a estudar percussão erudita por bastante incentivo e influência do meu professor de percussão popular. Acabei entrando na Escola Municipal de Música para estudar percussão erudita ou orquestral. E algum tempo depois eu ingressei na Unesp. E aí foi aí que começou os estudos já haviam começado há um tempo, né? Mas aí que começou minha carreira mesmo profissionalmente. A partir do momento que eu entrei na Unesp, se abriram algumas portas e comecei a atuar profissionalmente. Que legal. E assim, só por curiosidade, antes da gente falar um pouco de como foi a tua experiência na Unesp, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que é o instrumento de percussão, né? Porque até mesmo como você citou, não é um instrumento que muita gente conhece. Normalmente o pessoal tende a ir mais pro violão, pro piano. Então, conta um pouquinho pra gente sobre esse instrumento. É interessante essa pergunta, porque, na verdade, todo mundo conhece percussão de um jeito ou de outro. Acho que junto com a voz humana, é o instrumento mais antigo que existe no nosso mundo, né? Tudo que pode ser, tudo que pode ser batido, raspado, enfim, percutido, é um instrumento de percussão, ou pode ser um instrumento de percussão. E, na prática, esse instrumento é um universo infinito, e essa é um dos diferenciais e a graça e a magia desse instrumento, porque qualquer coisa, até objetos inusitados, até lixo reciclável, pode se tornar um instrumento de percussão. Mas falando mais sobre os instrumentos tradicionais, antes de falar de orquestra, assim, popularmente aqui no Brasil, a gente tem o samba na cultura muito forte, então toda a base rítmica do samba são instrumentos de percussão, pandeiro,
reco-reco que a gente chama de raspador, né? Está na categoria de instrumentos que são raspados. Aí, ganzá é um instrumento, tá na categoria de instrumentos de chacoalhar, que seria chocalho, cachixis, maracas, enfim, uma infinidade de instrumentos de chacoalhar. Então, tudo que a gente pode imaginar dentro dessas ações, dessas categorias, pode ser instrumentos de percussão. No caso da orquestra, especificamente, os instrumentos mais tradicionais são os tímpanos, que são tambores grandes de origem oriental e que adentraram para a música orquestral há muito tempo atrás, lá no século XVI para cá. E aí depois, ao longo dessa história, foram sendo inseridos no corpo de uma orquestra sinfônica outros instrumentos, como bumbo, pratos, triângulo, caixa clara, ou também conhecida como tambor militar, pandeiro, enfim, e os teclados de percussão, que são como piano, mas são tocados com baquetas, que é o glockenspiel, que é um teclado de metal bem agudo e pequeno, xilofone, que é um teclado de madeira, vibrafone, que é um teclado de metal, também que possui pedal, assim como o piano, para sustentação das notas, e a marimba, que é um teclado de madeira bem grande. Todos esses instrumentos, falando assim, a maioria das pessoas não conhecem, mas todos já ouviram, principalmente em trilha sonora de animação, de desenho, de filme, de videogame, sabe? São instrumentos muito usados nesse contexto. Então todo mundo já ouviu, só não sabe que ouviu. Que legal, é realmente um universo bem grande dentro do mundo da música, tem bastante instrumento. E, enfim, como você mencionou antes, você acabou estudando na Unesp, então conta um pouquinho como é que foi a tua experiência lá. Eu entrei na Unesp há exatos 20 anos atrás e era um grande sonho, porque eu já vinha encaminhando, já estudando nas escolas de música, né, tanto na percussão popular, que era a URM, quanto a de percussão orquestral, que é a Municipal de São Paulo, faz parte do complexo do Teatro Municipal. E desde então eu fui me aprofundando no instrumento e amadurecendo mais e mais a vontade de seguir por esse caminho da música profissionalmente. E nesse contexto eu descobri, através dos meus professores e de amigos, colegas, as universidades, né? No caso, o bacharelado em música, instrumento de percussão, com a especialização em instrumento de percussão. Na época, as possibilidades em São Paulo era a Unesp e a USP, mas a Unesp era a minha intenção e se acabou se transformando num sonho e que deu certo, porque aqui no Brasil tem uma história muito, muito bonita dentro do instrumento de percussão, tanto de muitos anos para cá se criou uma escola muito forte, reconhecida não só no Brasil, mas na América Latina e até no mundo, como um grande centro de percussão erudita ou percussão contemporânea. E na USP, na época, sofria uma troca de professor. O professor tinha acabado de se aposentar se aposentar não, ele tinha acabado de ingressar numa universidade na Alemanha, então ele deixou o Brasil para ir para a Alemanha, para a Colônia, para dar aula de percussão nessa universidade. E acabou ficando sem professor justamente nessa época. Então, eu acabei não indo atrás dessa possibilidade, focando inteiramente na Unesp. Foi muito legal, porque eu não conhecia muito assim da história na época, né? Conhecia
tinha mais o incentivo dos meus professores e o comentário dos colegas sobre o quão era legal estudar lá por conta da estrutura. Tinha uma sala de percussão incrível, com muito instrumento. Os professores são famosos e renomados no meio da música, e também as oportunidades que se abririam para um aluno da Unesp, né? Então tudo isso acabou compondo esse sonho e deu certo. Foi uma experiência incrível. Tive aulas com três professores muito conhecidos e respeitados aqui no cenário brasileiro da música e acadêmico, assim, percussão. Conheci também gente muito legal, fiz amigos, muitas oportunidades se abriram também nessa época na cidade de São Paulo, a partir do momento que eu me tornei aluno da Unesp. Isso eu já tinha percebido através de colegas que eu já conhecia até mesmo antes de entrar, que estudavam lá, mas eu não tinha ideia do quanto seria rápido e intenso assim essas oportunidades, sabe? Assim que eu entrei, já começaram a aparecer trabalhos para eu, a gente chama de cachê, né? Que é um freelance, para poder tocar em orquestras como cachê ou freelance, como queira dizer. E fora que, assim, dentro da Unesp tem um grupo que é um dos mais antigos do Brasil, grupo de percussão, que chama PIAP, e ele é muito, muito conhecido no meio. Tem álbuns e gravações importantes assim, do repertório de percussão do século XX. E o PIAP talvez seja, além dos professores, de toda a estrutura e da experiência intensa que é estudar numa faculdade de música, o PIAP é o grande diferencial e acho que a joia da Unesp, porque é um grupo realmente não só importante, mas ele é formador mesmo, ele agrega muita experiência para os alunos que estudam lá. Também promove muitas oportunidades enriquecedoras, como participar, viajar pelo Brasil ou até pelo exterior, para poder tocar em festivais, tocar em encontros de percussão, festivais não só de percussão, mas também de música contemporânea. Eu fiz tudo isso, eu participei, viajei muito com o PIAP na época, tocar nesses encontros, nesses festivais, e até em eventos da própria Unesp também, por todo o estado de São Paulo. Mas foi muito legal. Com certeza foi uma escola importante, primordial na minha formação. Deu para perceber que a tua experiência na Unesp te agregou bastante coisa, eles trouxeram um repertório bem amplo. E eu queria saber, então, como é que, né, depois da Unesp, como é que o grupo do Martelo surgiu? Se você já formou o grupo assim que você se formou, como é que foi isso? Isso é legal de comentar, porque, como eu havia dito, lá eu fiz muitos amigos, né? E dois integrantes, nós somos um quarteto, mas dois dos integrantes do Martelo, além de mim, estudaram na Unesp e na mesma época. Então, eu, o Leonardo Borosic e o Rafael Alberto, a gente era colega na mesma época. Mas não foi lá que nasceu o Martelo. A gente tocou muito junto no PIAP, como grupo da Unesp. E aí depois, quando a gente se formou, cada um seguiu o seu caminho, tanto de estudos, de especializações também, que foram para os Estados Unidos fazer mestrado, e depois voltaram, conseguiram aqui no Brasil um emprego, cada um numa orquestra. Mas, assim, esse é o resumão da história, né? Mas, assim, foi lá que a gente se conheceu e
e o outro integrante, que é o Rubens Zúñiga, que ele é chileno, radicado no Brasil já há muitos anos, a gente conheceu ele nessa época. Ele não estudou na Unesp, mas como eu falei, sempre existe há muito tempo muitos encontros e festivais de música pelo Brasil. O mais antigo e mais conhecido é o Festival de Música de Campos do Jordão. Ele acontece acho que desde os anos 60, é super antigo. 60 ou 70, não me lembro agora. Mas ele já tem mais de 50 anos, com certeza. E foi numa dessas... eu fui na primeira vez em 2003, eu nem tinha entrado na Unesp ainda. Aí depois, a segunda edição que eu fui nesse festival, eu já estudava na Unesp, e inclusive junto com o Leonardo e o Rafael. E aí, em 2005, eu fui na minha segunda edição. E foi na terceira edição que eu fui, foi em 2008, que eu conheci o Rubem, que ele veio do Chile, e sempre houve essa cultura de abrir vagas para toda a América, não só para toda a América, mas para o mundo todo. Mas era costume, todo ano, nas edições do festival, ter muito estrangeiro, principalmente da América Latina. E um deles era o Rubem. Ele veio a primeira vez para o Brasil em 2007, para Campos do Jordão, mas eu conheci nesse ano, mas eu conheci na Unesp, porque ele veio em 2007 para Campos, e aí ele acabou ficando amigo do Leonardo e do Rafael, e ele estendeu um pouco a viagem e acabou indo lá na Unesp para conhecer a Unesp, conhecer os professores e também interagir ali com a turma. E ele ficou em São Paulo um pouco, e aí foi ali que eu conheci. Mas assim, conheci rapidamente, sabe? É porque ele veio para São Paulo, só ficou e foi embora, e foi só no outro ano, 2008, que ele voltou para a edição de 2008, e aí a gente se conheceu de fato. Estávamos todos lá nesse festival. O Martelo estava lá, sabe? Mas ainda não como Martelo, né? A gente tocou, já era bastante amigo, e a gente tocou lá bastante juntos no festival, as apresentações dos alunos, no caso da classe de percussão, né? Só que aí, pouco tempo depois, ele ficou no Brasil bem, porque ele conseguiu, ele passou numa audição na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, e ele acabou ficando no Brasil, e nunca mais voltou para o Chile desde então. E aí, pouco tempo depois, foi criado o Martelo, ali por 2012, eu acho, se eu não me engano. Eu não me lembro agora o ano exatamente, acho que foi por aí, 2012. Foi criado o Martelo. Assim, criado, né, entre aspas, na verdade, foi como a gente era amigo, apareceu uma oportunidade de fazer um concerto no Sesc, e aí precisava de um nome, então a gente nem tinha intenção ainda de profissionalizar o grupo. Imagina, isso nem passava pela cabeça. A gente estava tão acostumado a fazer, como a gente chama, música de câmara, que é tocar assim, em grupos pequenos. A gente estava acostumado, mas acho que até por isso, automaticamente, a gente nem passava pela cabeça assim, algo de nível de investimento, de profissionalização, especificamente do grupo. Mas porque cada um já tinha o seu emprego, né, e tal. A gente achou na época que era uma coisa assim, corriqueira, e que eventualmente pudesse acontecer de novo, mediante oportunidades. E de fato foi o que aconteceu mais ou menos na época. Porque esse primeiro concerto do Martelo, eu nem estava, esse primeiro do Sesc. Foram eles três e um outro amigo.
Aí foi lá na segunda oportunidade que apareceu um concerto. Foi, acho que 10 anos atrás, foi 2014. Foi 2014, isso eu lembro bem. Então, aí eles me chamaram para esse concerto. Mesmo esquema também. Apareceu uma oportunidade para um deles de fazer um concerto no Sesc, e aí ele resolveu chamar os amigos para participar. E aí, nessa ocasião, já era o que o Martelo é hoje, era nós quatro, com o nome de Martelo, porque o primeiro era Martelo, mas era escrito diferente. Era, mas não era, sabe? Era o embrião ali. Na verdade, o Martelo mesmo nasceu ali 10 anos atrás, com o nome Martelo, do jeito que é, ali nesse concerto do Sesc. Aí, mas mesmo assim também, como a gente tinha os nossos empregos e cada um em uma cidade, porque eu trabalho em São Paulo, o Rubem também, né? Eu toco na orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, o Rubem toca na USESP, que é da Sala São Paulo. Uma é a orquestra da cidade de São Paulo, a outra é a orquestra do estado de São Paulo. Mas ambas estão ali em São Paulo e bem próximas. Só que o Rafael, ele toca na Filarmônica de Minas, em Belo Horizonte. E o Leonardo, na Sinfônica do Paraná, em Curitiba. Então, por conta da distância também, a gente nunca pensou, assim, imaginou de avançar com essa ideia e investir no grupo. Só que aí veio a pandemia, né? E aí a pandemia foi impacto para todo mundo, aquela história que a gente já sabe, que a gente iniciou. E como a gente estava em casa, muito preso, a gente resolveu ativar o Martelo na pandemia, fazendo aqueles vídeos multitela, sabe? E muito se fez na pandemia, assim, vários artistas, tudo que você puder imaginar, tanto da música popular quanto da música de concerto, tanto música de câmara até orquestra. Se fez muito ao longo de 2 anos esses vídeos, as telinhas, né? E aí uma forma da gente ficar ativo ali, trabalhar e estar estudando, foi por ocasião da pandemia, porque, como eu falei antes, tinha acontecido pouca coisa por conta da nossa agenda, da nossa rotina, era raro, mais esporadicamente, mediante oportunidades, mas aí com a pandemia acabou intensificando. Era uma forma da gente estar ali ativo, em contato, fazendo música. Só que aí, quando acabou a pandemia, a gente viu que estava muito legal, sabe? Que a gente podia dar um jeito, acho que até pela própria experiência dessa comunicação à distância que houve intensamente na pandemia, fez com que abrisse a nossa cabeça para esse trabalho à distância, porque a gente via a distância como um empecilho, mas aí depois da pandemia não, sabe? A gente começou a ter ideias e percebeu que era viável essa comunicação à distância, a elaboração das ideias, dos projetos, e à medida que fossem colocados em prática ou que aparecessem as oportunidades, que a gente simplesmente seria assim, mais difícil, exigiria mais esforço, mas que a gente teria que dar um jeito de encaixar na agenda dos 4 para poder executar. E é como tem sido, na verdade. De 2 anos para cá, a nossa agenda se intensificou muito, está num caminho já com uma agenda bem mais estável e podemos dizer que profissionalizamos o grupo. Hoje o Martelo tem uma agenda com bastante concerto, pode ter mais ainda, né? Poderia até ter mais. Espera que aconteça nos próximos anos,
Mas para um grupo independente, ainda mais aqui no Brasil, sem investimento, é completamente independente, né? Exclusivamente da gente e da ajuda de pessoas no nosso entorno, como produtores, para poder incluir a gente nas agendas das programações, dos projetos. Mas tem dado certo aí, de 2 anos para cá aumentou bastante, se intensificou muito o nosso trabalho. E esse ano em especial foi um ano muito... A gente foi muito ativo, a gente viajou pelo Brasil para tocar um concerto que foi escrito para a gente por uma compositora brasileira chamada Clarice Assad, irmã da Abadia Assad e filha de um dos integrantes do duo Assad, um duo de violão super famoso no mundo todo. E ela é uma compositora bem importante atualmente. Ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos. Ela tá, como a gente chama, na crista da onda, sabe? Tá super famosa assim no meio, requisitada, e acabou que deu certo de colocar em prática esse projeto dela escrever pra gente um concerto para quarteto e orquestra. Então esse ano nós tocamos esse concerto em Goiânia, tocamos em Belo Horizonte, tocamos em Curitiba, ainda tiveram alguns outros concertos, tanto só do martelo quanto outro repertório e outros grupos. Mas é muito legal, porque a gente já tem uma agenda para o ano que vem, até 2026 tem coisa assim agendada. Espero que apareçam ainda mais oportunidades, porque tá bem legal. Eu achei muito interessante que você comentou, né? Que, querendo ou não, foi complicado crescer como artista independente. Assim, eu, como uma pessoa que consome vários tipos de arte e tende a trabalhar só em um, que no meu caso é ilustração, eu percebo que isso, infelizmente, é um negócio que todo tipo de artista passa. Se você não for, sei lá, alguém agenciado ou algum cantor mainstream, é muito difícil de você crescer. Então, ótima perseverança de vocês, viu? Porque vocês, hoje em dia, têm um nome, assim, que eu considero muito relevante. Obrigado. Vamos que vamos. Com persistência, resiliência. Porque, como eu falei, a gente tem nossos empregos na orquestra, mas é uma outra área da música, é um outro trabalho, entende? No caso do martelo, é uma realização mais íntima, mais pessoal. Ela é uma expressão mais tanto individual de cada um, mas também do coletivo de nós quatro. A gente é muito afinado assim, nas ideias e nos gostos em relação à música e à percussão. Então, por mais que a gente toque em orquestra, que a gente ame tocar em orquestra, eu sou apaixonado por tocar tímpano em orquestra. Não consigo me imaginar não tocando tímpano em orquestra. Mas o martelo é especial porque é mais íntimo, sabe? É uma expressão mais íntima, artística de nós quatro, que tem composições próprias, arranjos próprios, né, além das composições, e além dessa oportunidade também, o que é muito legal, de ter compositores importantes no cenário atual da música de música, escrevendo especialmente para a gente, sabe? Isso é muito gratificante. Sim. A gente que é artista, eu acho que a gente sempre, por mais que a gente goste de, querendo ou não, trabalhar para os outros, a gente sempre vai tender a ter um carinho maior pelos nossos projetos pessoais, que como você disse, né, é um negócio muito mais íntimo. Eu acredito muito que é um negócio que é até uma expressão própria nossa que a gente coloca no mundo. Então, ter esses projetos e ter a possibilidade de crescer como vocês cresceram, a ponto de conseguir se expressar sem ter que depender tanto, como você citou, das orquestras, é uma coisa que eu acho assim, é a realização e o sonho de muito artista. E por falar em sonho, que sonho como músico você tem vontade de alcançar? Interessante essa pergunta, mas não é nem muito difícil de responder. Eu penso que, assim, atualmente, acho que o meu maior sonho é continuar com o martelo nesse caminho de crescimento, sabe? De que a gente consiga
num prazo não muito longo, não diria nem longo prazo, uma coisa mais a partir tendo em vista como foi esse ano, a partir do ano que vem, talvez um médio prazo, dentro de 5 anos aí, mais ou menos, que a gente consiga intensificar muito, assim, o trabalho do martelo a nível de ter uma agenda cheia, bem diversificada, entende? Tanto em tudo que a gente possa fazer com satisfação no fazer, seria tanto os nossos concertos próprios, como houve um esse ano na Sala São Paulo, que é um concerto inteiro do martelo, é só o martelo, do início ao fim, com arranjos do martelo, com composições dos nossos integrantes, e claro, também com músicas de outros compositores. Mas, e além disso, os concertos com orquestra, que também que é uma outra faceta, né? Você está como solista à frente da orquestra. O concerto não é inteiro seu, você entra para solar com a orquestra aquela música, que é uma outra energia, uma outra experiência. E aí eu espero que seja um spoiler, não sei se será um spoiler ou não, porque não tem nada confirmado, né? Mas por enquanto está só no campo das ideias e dos projetos, mas a gente está atrás. A gente tem também isso, eu digo nós, mas é meu também, eu tenho muito essa vontade de que, além disso tudo que eu falei, de que a gente pode executar como martelo, existe também uma vontade de fazer parcerias com músicos músicos famosos da música popular, sabe? Como um exemplo, por exemplo, a gente adoraria tocar com Emicida, um projeto que fosse Emicida e com o martelo, o acompanhamento do Emicida fosse um quarteto de percussão, entende? Por exemplo. Então, só para citar um exemplo de ideia, assim, de que é possível fazer com o martelo, além de música de concerto, além de solar com orquestra, existem muitas possibilidades. E acho que meu maior sonho é esse, é seguir por esse caminho, e que dentro dos próximos anos a gente consiga ter uma agenda aí bem intensa com o grupo e bem variada, incluindo todas essas facetas e, inclusive, no exterior, sabe? Eu adoraria fazer uma turnê mundial, sabe? E assim, Danilo, que conselho você daria para quem quer ingressar na carreira da música assim como você? Olha, não tem outro conselho, por mais clichê que seja, do que estude muito, vá atrás escolas, boas escolas, bons professores. Depende muito do instrumento, né? Mas cada instrumento tem o seu próprio meio ali, na música popular, na música de concerto, mas independentemente disso, a primeira coisa é ir atrás de excelentes professores, se dedicar, estudar, é muita dedicação, sabe? Exige muito estudo para conseguir um alto nível no instrumento e, a partir daí, conseguir oportunidades Sim. de se profissionalizar. Então, acho que é batido, é clichê, é até meio óbvio, mas começa aí com um estudo, sabe? Com um excelente professor, com uma excelente orientação, isso é muito importante também, até em alguns casos decisivo, muita dedicação, muito empenho, sabe? Muita resiliência, porque isso aconteceu comigo, aconteceu
todos os meus amigos e conhecidos aí, que é você receber um não, sabe, em alguma oportunidade. Isso acontece muito o tempo todo, até que um dia chega o sim. Então, vão às vezes até alguns anos aí dessa caminhada, desde que você começa a estudar, e aí o segredo é realmente persistir com muita resiliência, porque uma hora dá Sim. certo, sabe? Uma hora as coisas se encaixam, uma hora você é a pessoa certa, sabe? Preparada no lugar certo, é aquela coisa da sorte, né? Que é o encontro da oportunidade com o preparo. Sorte nada mais é do que isso, esse encontro. Então, uma hora chega esse momento que é o encontro do seu preparo com a oportunidade. É isso. Acho que não tem atalho, sabe? É realmente estudar e se dedicar, se empenhar ao máximo e aproveitar o máximo de sabedoria, as oportunidades. Sim, e agora, para finalizar o episódio e a entrevista de hoje, eu queria te perguntar qual que é a importância da arte para você e na sua vida no geral. Olha, a arte eu acredito que seja fundamental na vida de qualquer ser humano. Desde que o mundo é mundo, Sim. já a arte existe, pode-se dizer. Ou talvez expressão artística seja algo mais correto de se dizer, né, por conta de ser usado inicialmente ali para comunicação, sabe? Entende o que eu quero dizer? Aquela coisa Sim, né, sim. da história dos homens das cavernas e tal, das esqueci o nome, como é que chama aquilo, pintura rupestre. Mas enfim, acho que isso é uma coisa inata do ser humano, porque é uma expressão, né? É um tipo de expressão, e isso independe da arte. Seja ela na escrita, no caso da literatura, seja ela plástica, né, através de uso de materiais, tintas, fazer esculturas e etc. Seja ela musical, que é o que eu, no caso, eu sou mais apaixonado, né, pelos sons. Mas eu acho que a arte ela é fundamental porque ela comunica, ela expressa. E até na nossa história como humanidade, ela conta a história de uma época, ela conta a história de um povo. Nada, talvez, eu diria, que nada ilustra melhor, nada conta melhor essa história da cultura de uma época, de um povo, do que a arte. Então a gente não só aprende muito, mas e expande, né, os horizontes da nossa cabeça, da nossa mente, mas internamente também, assim, no coração, sabe, no íntimo, porque a arte ela comunica emoções também. Então, dita essa parte da história, da importância do aprendizado histórico, que se pode refletir com isso, ela comunica emoções, sentimentos, né? E eu acho isso muito mágico, muito interessante para todas as pessoas, sabe? Porque, por exemplo, a gente ouve, sabe quando acontece de você olhar para uma imagem que você não está esperando nada, você simplesmente olhou ali para uma imagem
uma arte, no caso, sei lá, pode ser uma pintura, pode ser uma composição ali, de artes plásticas, ou até mesmo uma HQ, sabe, uma história em quadrinho. Você é ilustradora, né? Sim. E, inclusive, eu sou muito fã, eu adoro mangá e e aí você não está esperando nada, você está ali, de repente, olhando e até com certo entretenimento, mas de repente alguma coisa ali que você olha te impacta de um jeito diferente, que você sente. Vai além ali do mental, você sente alguma coisa. Isso é inexplicável, e só a arte faz isso. E a música também, eu tenho essa conexão muito forte com a música, isso desde muito novo. Hoje eu tenho mais claro, assim, até mentalmente, né? Mas eu sempre senti isso com música, sabe? As músicas sempre me influenciaram muito, assim, emocionalmente, sentimentalmente. Tanto influenciaram quanto me fizeram refletir ou me emocionar ou sentir coisas que eu não estava esperando, eram sentimentos, simplesmente. A gente se identifica com isso, né? Todos nós, baseado no nosso mundo interior. A partir daí, desse mundo interior, a gente se identifica com o externo, e a arte exerce esse papel perfeitamente, sabe? Sim. Acho que eu não poderia colocar em melhores palavras do que você colocou a importância da arte, porque é realmente isso. Ela cativa algo dentro da gente que não é algo que só aparece, some, fica com a gente pro resto da nossa vida. E é real, é que nem você falou, um sentimento que só a arte proporciona pra gente. Mas enfim, chegamos ao fim de nossa entrevista. Muito, 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 muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui. E, bom, gostaria também de finalizar novamente pedindo para todo mundo aí que estiver ouvindo, por favor, deixem seu like, um comentário e até o próximo episódio. Muito obrigada a todos.